Bom, vamos voltar agora aos nossos trabalhos. Agora a gente vai abrir a mesa 1, que tem temas na poesia pós-guerra. Nós temos a apresentação na ordem da Aline Novaes Almeida, Murilo Mendes e o Gerson Telúrico, Fernando Augusto Souza Monteiro, Agudez na poesia de João Cabral de Melo Neto, Mariana Carlos Maria Neto, A Falta e o Mar Absoluto em Cecília Meirelles. Cada um deles tem 20 minutos de apresentação. Depois disso, nós vamos ter mais 20 minutos ao final das 3 apresentações para considerações do professor Alcides Vilas, que vai fazer a mediação, e dos participantes. Eu achando que eu ia falar o que você falou, agora não tem mais. Acabou minha função. Minha função era apresentar os 3 com um pouco mais de êxito. Os 3 poetas brasileiros do século XX, 3 dos principais nomes, 3 dos 6 principais nomes. Os outros 3 vocês preencham como quiserem. Mesmo que seja Bandeiro, Drummond, Jorginho. Mas eles vão falar então, eu vou repetir, eu gosto disso. A Aline vai falar sobre o Murilo Mendes e o Gerson Telúrico, tema dela. O Fernando vai falar de agudezas na poesia de João Cabral de Melo Neto, estudos para o cão sem plumas, o Rio Morte de Severina. E a Mariana vai falar de A Falta e o Mar Absoluto em Cecília Meirelles. São 20 minutos, né? Para cada leitura, né? A gente pode comentar depois de cada leitura por um período de 10 minutos aproximadamente, para não avançar demais a hora, já que tem uma outra mesa marcada para as 17h30, vai ficar um pouco em cima, tá bom? Então vamos lá, Aline, viu? Boa tarde a todos, obrigada pela presença, agradeço também à comissão organizadora do 4º Seminário de Literatura Brasileira por todo o cuidado e suporte oferecido aos comunicadores e participantes. Agradeço ao professor Alcides Vilaça. Antes de entrar propriamente no tema da comunicação, farei brevemente um percurso da pesquisa que me coloca hoje diante da questão telúrica na obra de Murilo Mendes. Para começar, apresento a epígrafe deste trabalho, trecho do poema de Udra Hilst, Ode Descontínua e Remota para a Flauta e a Boé, de Ariana para Dioniso, da obra Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Bem é justo, Dioniso, pedires ao poeta que seja sempre terra o que é celeste e que terrestre não seja o que é só terra. Tendo como pontapé inicial o livro As Metamorfoses, de 1944, no qual focalizei uma imbricação do bailarino e coreógrafo russo Vaslav Nijinsky com o salto e, consequentemente, o seu vínculo com a poesia muriliana, o meu estudo se desdobra em 2017 para a dança flamenca, uma vez que a própria poética do autor Juiz Forano me indica esse caminho, já que em seus textos articula-se um movimento tensionado de elevação e queda, aérea e terrestre, desvelando uma concepção de poesia que pode ser sintetizado na estrofe dística que fecha o poema Abismo de As Metamorfoses. Cito: a poesia em paraquedas tanto desce como sobe. Então, ao me debruçar sobre o estudo de As Metamorfoses, deparei-me com uma coletânea que possui a dança como um dos eixos temáticos organizadores. Além disso, destacam-se entre os poemas os versos de A Volta do Filho Pródigo, primeira peça poética que mobiliza explicitamente a figura de Nijinsky. Na segunda estrofe desse poema, encontra-se a conjunção reconciliatória dos dois movimentos já citados, o aéreo e o terrestre. Cito: ordenam a sinfonia, Nijinsky dançando no arco-íris reconcilia o céu e a terra. A percepção desse movimento no poema foi responsável por me enveredar no estudo da dança flamenca, na poesia de Murilo Mendes. Explico-me. Como a dança do artista russo não se fazia apenas pela elevação, ou melhor, pelo salto, marca, aliás, tão repercutida ao longo da carreira do bailarino, justamente pelo grande salto executado no espetáculo Espectro da Rosa, era preciso localizar uma coreografia mais telurista no interior da poesia muriliana, o que me foi indicado pela dança flamenca, que escreve, de certa forma, na relação do homem com a terra, com seus fantasmas primordiais.
Ao congregar o alto e o baixo em seu poema, Murilo coloca em funcionamento uma dança capaz de impulsionar limiares opostos numa tensão que, apesar de permanecer justaposta, está irresoluta. Tal fato, consequentemente, deslocou meu olhar para o imaginário terreno, ou melhor, telúrico, em contraposição a todo um conjunto simbólico aéreo que geralmente a crítica assinala de modo indelével na poesia muriliana. Em outras palavras, fazia-se necessário para mim apreender esse movimento coreográfico, que preconiza uma terrestre experiência. Terrestre experiência é uma expressão do poema Homenagem a Cervantes do Tempo Espanhol, que é um dos livros que eu trato nessa comunicação. Para endossar a minha conjectura, que começava a se desenhar, busquei na imprensa brasileira a recepção crítica dos bailados russos no Brasil. Em uma resenha assinada por Manuel Bandeira no ano de 1955, por ocasião da nova turnê da trupe, o crítico relembra as apresentações da companhia que ocorreram no início do século, às quais ele teve a oportunidade de assistir. Comparando os espetáculos atuais do grupo com os do passado glorioso, Bandeira não deixa de apontar a beleza e a genialidade do atual primeiro bailarino, no caso, o bailarino Rabowski, justamente pela perfeição acadêmica e técnica. Todavia, a despeito da tal justeza artística, as apresentações lhe causam um tamanho enfado. Para além de cotejar as restas de épocas distintas, o crítico sublinha a perspectiva telúrica na performance de Nijinsky. Cito Bandeira. Vi Rabowski. É um grande dançarino sem dúvida, mas não justifica absolutamente o juízo emitido por um técnico. A saber, que a arte de Nijinsky, em comparação com a dele, era um frio academismo. Precisamente o que eu sinto é que Nijinsky me parece mais telúrico, mais animal. Rabowski, no espectro da rosa, é muito mais medido e comedido, mais acadêmico, no bom sentido, do que Nijinsky. Os dois grandes saltos de Rabowski, o de entrada e o de saída, são plasticamente mais perfeitos do que os de Nijinsky, mas os deste eram mais emocionantes. Nijinsky era um monstro. Fim da citação. Como dito anteriormente, a resenha de Manuel Bandeira corrobora ainda mais a ideia que eu acabei construindo sobre Murilo Mendes, pois para mim, Murilo Mendes não centra seu imaginário poético apenas em signos aéreos. Esse pensamento, porém, perpassa sua obra, pois se trata de um poeta que assumiu em todas as instâncias a religiosidade cristã, e a leitura realizada pela crítica, por vezes, acentua a problemática da ascese em seus títulos, atribuindo-lhe em demasia o imaginário do alto. Embora sejam abundantes as imagens elevadas, como o caso do título As Metamorfoses, em que pululam na obra uma infinidade de imagens que correspondem ao ar, ao mesmo tempo percebe-se a inserção de figuras ligadas ao universo mais terrestre, que, ao se propagarem, geram uma tensão permanente na obra. Diante dessa hipótese que se colocou frente ao meu estudo, ou seja, a relação tensionada entre o alto e o baixo, tenho como objetivo nessa comunicação explorar um outro movimento existente na poética de Murilo Mendes, a coreografia flamenca. Entrando propriamente no flamenco, eu só queria mostrar essa figura que é um dos últimos saltos de Nijinsky, que nesse momento ele já estava adoentado por uma doença mental. Ele acaba sendo motivado por um outro dançarino na época a dar esse salto. É um dos últimos saltos que foi fotografado por esse artista, que é o Jean Manzon, em 1939. Então esse registro do salto é bem importante para o meu trabalho. E agora eu vou entrar num outro registro, que é o do baixo, né, do telúrico. Murilo Mendes, ao lado de João Cabral de Melo Neto, é um dos primeiros autores brasileiros que inseriram na lírica de língua portuguesa o tema do flamenco em sua poética. De acordo com Ricardo de Souza Carvalho, em seu livro A Espanha de João Cabral de Melo Neto e Murilo Mendes, de 2012, constata-se o protagonismo dos dois poetas brasileiros nas imbricações literárias entre o Brasil e a Espanha. O país ibérico, segundo o pesquisador, foi mola propulsora em suas poéticas, permitindo-lhes o contato não apenas com o literário, mas com as demais artes, a história e os espaços geográficos. Toda a riqueza hispânica atravessa a poesia de ambos, tornando-se assim parte integrante da mitologia artística deles. A Espanha aparece de maneira mais perceptível na poética de Murilo Mendes a partir de Tempo Espanhol,
de 1959, e no título póstumo Espaço Espanhol, publicado parcialmente em 1980 na obra Transistor e depois na obra completa em 1994. São livros escritos em Roma, novo endereço do poeta brasileiro que se transfere definitivamente para o novo continente em 1957, quando passa a atuar como professor de literatura brasileira na Itália. Embora o alto exílio muriliano seja em terras italianas, o seu primeiro desejo era se estabelecer na Espanha, também como docente, mas pela sua oposição explícita ao regime franquista, é indeferido o seu visto de trabalho. Em entrevista ao jornalista Léo Gilson Ribeiro, em 1972, Murilo expõe a sua opinião sobre o país ibérico. Muitas vezes tenho me perguntado qual país sinto mais afim. Há alguns candidatos. Em grande parte sou de cultura francesa, mas paralelamente a Espanha é um país apropriado para um poeta. Ortega y Gasset escreveu que na Espanha a anormalidade é norma. Angel Ganivet escreveu que a lei da Espanha é o absurdo. Sem o absurdo não se pode conhecer a Espanha e seus contrastes magníficos. Por uma parte, a Espanha me atrai porque eu gosto de tudo, menos de monotonia. Já disse uma vez a João Cabral de Melo Neto: a Itália é um país traduzido, a Espanha é um país por traduzir. Murilo praticou a tradução da Espanha, pois integra o grupo dos poetas tradutores, não no sentido literal do termo, mas como intérprete e difusor de imaginários literários do país ibérico. De todo modo, como bem lembra Haroldo de Campos, a tradução é um exercício intelectual de criação e crítica, e a obra muriliana, o tratamento dado ao conteúdo hispânico, é comparável à atividade do tradutor que, em sua subjetividade, recria o original, inserindo novas possibilidades de leitura. Como síntese desse trabalho de tradução espanhola, empreendido por Murilo, mira-se a dança flamenca. Para exemplificar o trabalho do tradutor, vale apresentar um longo excerto que foi extraído do texto Sevilha, da obra Espaço Espanhol. Cito: o flamenco é uma arte que dispensa o teatro, a grande montagem, o palco, a cenografia. Requer intimidade, ambiente próprio, improvisação, mesmo dentro de algumas regras fixas. Um contexto adequado para despontar o duende. Constitui talvez técnica de campo e dança mais contagiosa, humana, terrestre, obtida com a economia de meios. Poucas figuras masculinas e femininas, às vezes um tablado, uma ou duas guitarras. Os movimentos do corpo, particularmente dos pés e das mãos, caracterizam-se pelo dinamismo, implicando a capacidade de metamorfose dos protagonistas. Atentos ao sapateado. As palmas, o grito de olé, as castanholas ajudam a criar o contágio dos dançarinos, cantores, guitarristas e público. O flamenco vive de reciprocidade, participação mútua. Os pés não deslizam no chão como no balé clássico. Antes tocam-no forte, nervosamente, agridem-no, talvez aguardem uma resposta da terra. O poeta descreve o flamenco em toda a sua complexidade artística, considerando não apenas a dança, mas a música, os instrumentos musicais, o canto e o público deste espetáculo. O excerto tem como título Sevilha, cidade capital de uma importante comunidade autônoma espanhola, Andaluzia, que guarda, entre muitos atributos, a tradição do flamenco e da tauromaquia. A arte flamenca é uma das afinidades eletivas de Murilo. Torna-se matéria literária para o poeta que faz uma espécie de retrato poético que mescla, ao mesmo tempo, subjetividade e objetividade na descrição desta manifestação artística. A diferenciação que o autor estabelece entre o flamenco e o balé clássico é bastante pertinente, pois se apreende com o movimento dos pés ao baterem o chão. A força percussiva é uma das características centrais na execução da coreografia flamenca. Se o balé tem como princípio o deslizar dos pés dos bailarinos que se assemelham à flutuação, o flamenco, por sua vez, fundamenta-se pelo contato direto com a terra. Ao contrário do quase flutuar do balé, os pés fincam-se no solo. Por mais que Murilo faça referência aos balés clássicos, é inevitável não fazer uma relação com os bailados russos. A companhia dirigida por Serge Diaghilev tinha como marca distintiva a congregação das artes em seus espetáculos. O desenho dos figurinos, a cenografia, a composição das músicas eram elaborações artísticas dos grandes nomes da época, como Cocteau, Pablo Picasso, Matisse, Debussy, Igor Stravinsky, entre outros.
não era apenas um espetáculo de balé, mas, retomando a expressão muriliana, tratava-se de uma grande montagem, uma verdadeira exposição de arte em movimento. Nesse sentido, o baile flamenco é totalmente avesso à perspectiva espetacular do que envolve o balé russo moderno. Reside na dança flamenca a simplicidade, o mínimo, o menos que é mais. Em outros termos, é o excesso do mínimo que aparece, inclusive, na rarefação das figuras humanas que se apresentam no tablado, conforme o poeta aponta nesse texto Sevilha. A respeito da economia dos meios do flamenco, Jorge de Dilberman, no seu ensaio Le Danseur de Solitude, de 2006, reflete acerca do assunto a partir do espetáculo de dança flamenca do bailarino e coreógrafo espanhol Israel Galván, artista que permanece atualmente em plena atividade artística, cuja exibição o pensador francês assistiu pela primeira vez em Sevilha, terra natal de Galván. O espetáculo Arena impressionou o ensaísta, pois o dançarino sevilhano emula no palco o cerne do baile flamenco, isto é, o baile das solidões, expressão que dá título à obra. De acordo com de Dilberman, o balé é uma forma canônica de se bailar junto, e ao longo da tradição da dança, este é um ponto importante. Entretanto, o flamenco é o bailar com as solidões no plural. Trata-se, por conseguinte, do sentido estético e ético dessa arte, cujo bailarino, ou bailaor, palavra espanhola para designar aquele que dança o flamenco, cito de Dilberman, se isola unicamente para ser vários, para criar o múltiplo com apenas o seu corpo em movimento. Outro aspecto importante em Arena, no espetáculo do Galván, é a sua relação com a taromaquia. E o bailarino reencontra na sua dança flamenca o lastro das touradas que se ancora no contato do dançarino sevilhano com o chão, como uma carícia do solo, cito de Dilberman, como uma carícia do solo, um trabalho de sedução da terra, semelhante ao que faz o touro antes de colidir. Eu queria mostrar rapidamente algumas fotografias do espetáculo Arena. Vocês podem perceber os pés com as facas, os pés cortantes batendo no chão. Essa é uma foto bem bonita do Galván. E por fim, essa peça que imita as touradas. Essa multiplicidade do sujeito que dança o flamenco foi observada por Murilo Mendes e no seu já citado retrato Sevilha. Ele, aliás, ressalta a metamorfose dos bailaores principais. Além disso, o poeta sublinha a percussão, parte corporal e também mecânica que existe nessa dança espanhola, graças ao sapateado, às palmas, às castanholas. A participação do público com o grito de olé, as guitarras dos músicos, bem como os cantores, colaboram ativamente com o movimento rítmico do baile flamenco. O ritmo percussionista do baile flamenco, parece tentar resgatar uma dimensão mais primitiva do homem, sua animalidade e também a sua relação mais concreta com a matéria. Talvez por isso a dança flamenca se aproxime das touradas, na dança em que o touro e mesmo o toureiro efetuam ao tocar o chão das arenas. O toureiro e o bailaor dançam na arena, mas buscam objetivos distintos, segundo de Dilberman. O primeiro busca o perigo e o segundo a beleza. Murilo Mendes, em seu exercício tradutório da Espanha, também encontrou uma ligação entre as corridas de touro e o flamenco, deixando registrada em seus poemas essa fusão. Na última estrofe do poema Cabeça de Touro Maiorquina, de tempo espanhol, o poeta sugere que as touradas espanholas sejam uma dança trágica, agônica, ou melhor, uma dança ritualística entre o homem e o touro, fundindo, portanto, o espanhol e o animal. Cito a estrofe final. O espanhol acredita nele, matando, dançando. Desculpa, o espanhol acredita nele, mata-o dançando, no tempo de sonho da arena. Quem o mataria acordado? A singularidade artística e cultural da Espanha maravilhou o poeta brasileiro. Nas peças poéticas dedicadas ao país ibérico, o flamenco ou mesmo a tourada funcionam como metonímias do espaço e da temporalidade onírica da Espanha. No poema Tempo do Cante Flamenco, dedicado à memória de Antônia Mercê Luque, bailarina e coreógrafa argentina, conhecida como La Argentina, artista, aliás, que ilustra, em 1936, a conferência Filosofia da Dança de Paul Valéry, observa-se um sujeito poético nesse poema. Desculpa, vou retomar aqui o nome. Pode passar. Tempo do Cante Flamenco.
observa-se um sujeito poético inserido num baile flamenco. Ele parece cantar e dançar, e não apenas observar o espetáculo. Ou seja, nesses versos, a dança não é apenas um objeto, um tema que Murilo desenvolve, mas é uma posição, um lugar de enunciação do poeta, funcionando quase como uma profanação da máxima descartiana, que seria, no caso muriliano, danço, logo existo. Então, apresento um poema para vocês. Andaluzia, nos teus pátios, o eco rouco do flamenco, minuciosamente elucidado, grito, rigoroso de queixa espessa, o espaço de aridez, súbito, o timbre íntimo do sangue, apelo martelado, mecânico. Eu no flamenco, sinto o som próximo, sinto o átomo do som, e no gregoriano. Eu no flamenco, me atinjo lúcido, situado no cume, doente vazio. Eu no flamenco, de qualquer limo, no justo oriente, da fome nossa. Eu no flamenco, espanho esdrúxula de sopro orgânico, encontro e me seio. Aqui identifica-se uma terra estranha, esdrúxula, de sopro orgânico e sensual, por meio da qual ele se sabe, ou melhor, se reconhece. Esse encontro, que parece uma experiência interior, é demarcado por uma quebra rítmica, que depois de uma longa frase, de uma frase longa, pontua com vírgula um compasso forte, um olé. Ou um bailaor que, após um longo movimento, marca com a batida dos pés no chão o desejo de se comunicar com a terra, para se integrar a ela, o que é visto com a reiteração dos versos Eu no flamenco. Tal gesto telúrico do dançarino de flamenco não se opõe ao salto de Nijinsky que eu abordei logo no começo da minha fala. Ao contrário, há uma convergência entre essas coreografias, que se complementam não para harmonizar, mas para se incorporarem na poética da dança de Murilo Mendes. Afinal, se trata de duas experiências coreográficas diferentes. Por fim, o desafio seguinte dessa pesquisa de doutorado é aprofundar esses dois movimentos que se constituem simultaneamente na poesia de Murilo, sem suprimir a tensão que as constituem. É isso, pessoal. Obrigada. A Aline gastou 20 minutos e agora a gente tem 10 minutos para eventuais questões que vocês têm para colocar para ela, a partir do que foi lido aqui. Se ninguém tiver, eu tenho uma engatilhada. Eu li os resumos e anotei mais ou menos o que me pareceu talvez ser o ponto de definição desses projetos. Sempre lembrando que um projeto ainda não nesse estado de apresentação faz supor muita coisa que a gente não conhece, né? Então me ficou uma dúvida ali quanto ao seguinte: me parece que a novidade da sua leitura do Murilo está numa ênfase maior dado ao elemento telúrico, né? E você aproveita o elemento da dança para fazer uma composição do que seria o alto e o baixo. Portanto, eu diria tensionando mais do que normalmente se tensiona a poética do Murilo com uma poética em geral associada à transcendência, ao misticismo, à mítica pagã, inclusive, não só à religiosidade católica. Mas a minha questão seria o seguinte: em algum momento do seu trabalho, você vai tratar disso, além de ser, além da dança como um tema entre o alto e o baixo, você vai tentar mostrar que já também um procedimento de linguagem dentro dos poemas, para não ficar apenas na alusão temática. Toda vez que ele fala ou do flamenco, ou do Nijinsky, ou da dança, ele está tematizando. E a minha dúvida é essa: será que ele tem alguns procedimentos que identificam bem o plano telúrico e em oposição ao plano da transcendência? Não sei se você está pensando nisso na hora de analisar. Obrigada, professor, pela pergunta. E, a princípio, quando eu comecei o projeto, a questão da dança realmente foi uma coisa que me chamou a atenção, mas ao longo do trabalho, ele não dava conta, eu não tinha tantos exemplos de dança para falar que aqui eu tenho vários saltos, aqui eu tenho Nijinsky aparecendo, até porque é muito rarefeita a presença do Nijinsky na obra.
São explicitamente 3 poemas, e mesmo o flamenco ele não está distribuído na obra. A gente tem em tempo espanhol, em espaço espanhol, mas são poemas muito específicos. Então, no meu projeto, a ideia é pensar o movimento, né? Talvez a concretização da dança ela acaba aparecendo, como eu mostrei agora, mas o movimento, de modo geral, eu acho mais interessante do que me centrar apenas no tema da dança. Eu acho que é mais produtivo, e aí eu teria o aparecimento de mais poemas. E essa característica do telúrico, ele vem sendo endossado graças à leitura do Bachelard, daquele livro que ele explora toda a dimensão da Terra. Então, signos, por exemplo, como do cristal, da pedra, da árvore, são signos que também são bem recorrentes na obra do Murilo, e por isso eu não preciso ficar presa necessariamente a uma coreografia flamenca. Então, eu acho que eu posso explorar mais coisas sem me restringir necessariamente à dança. Fala bem alto, todo mundo. Aline, quando você eu achei bem interessante essa relação que você faz, por exemplo, pegar o ninjitsu como movimento aéreo e o flamenco como movimento terra. Acho que é bem feliz nessa escolha, até por sugestão talvez dos poemas. E eu fiquei pensando, quando você pega a questão do flamenco e com esse elemento do Murilo como tradutor da Espanha, por isso que eu penso que o flamenco, ao mesmo tempo que ele é um cultural, assim, tá? A Espanha é uma Espanha muito particular, né? A região e que tem a ver também com uma comunidade, de certa maneira, não tão revista, pela centralidade da Espanha, e que você chega a fazer uma relação com o jogo Cabral. Eu fico pensando se você chegou a ter uma outra relação com alguém que eu muito bem conheço isso com o nome. Eu tive a oportunidade de ver alguns poemas, inclusive esse poema último que eu li, ele é dedicado a uma bailarina que foi muito comentada por eles, né? Só que esse livro em específico eu não li. É um livro, é uma seleta de poemas sobre o flamenco. É uma obra, sim, e muito interessante porque é escrita na época do franquismo, e isso foi um dos fatores para ele ser perseguido, por exemplo, porque não era uma cultura bem vista oficialmente. Sim, sim. Então eu deixei registrado aqui, mas essa em específico eu não tive a oportunidade de me deter. Eu fico pensando do ponto de vista de linguagem, assim, a pessoa estava contando, talvez, não sei lá, posso dar Então, justamente que eu até procurei aqui, tem um poema que fazia parte da pesquisa, só que é impossível ser localizado, já procurei varrer essa biblioteca, enfim, que é o elogio a Antônia Mercê, que é do Lorca, que é justamente esse poema Tempo do Cante Flamenco, ele é em memória da Antônia Mercê. Então, tanto Murilo quanto Lorca estariam homenageando, mas eu não encontrei até hoje. Elogio a Antônia Mercê. É do Lorca. Obrigada. Como você falou numa poética da dança, isso eu pensei que seria interessante você ver se essa poética tem como correspondência procedimentos específicos de linguagem, que distinguiriam, por exemplo, os poemas da dança, em que há essa dança que você localiza, e outros poemas diferentes do Murilo, né? Eu acho que uma boa pista, você tem no próprio texto que você selecionou do Murilo falando do Flamengo. Quando ele caracteriza o Flamengo, ele caracteriza por meio de uma série de operações que talvez tenham representações estilísticas na poesia dele. Só é um palpite, é uma direção. Tá? Tenho mais uns minutinhos ainda, se alguém quiser perguntar algo ou sugerir algo para... Nada? Podemos partir então para o próximo.
Fernando, que tem um tema Agudezas na Poesia de João Cabral de Melo Neto. Por falar em João Cabral, estamos aí no Flamengo e toda a Espanha. Bom, boa tarde a todos. Agradeço aí a estrutura de organização do evento, os colegas que aqui estão e também o professor Alcides Velasco. Só me apresentando de maneira mais detalhada, eu fiz graduação aqui na USP, fiz um trabalho de iniciação científica já sobre o João Cabral de Melo Neto, um trabalho no qual eu dialogava ali com aquilo que eu chamava de narratividade nas últimas obras do Cabral. Então, especificamente, eu pensava a Escola das Facas, um livro mais pernambucano, e o outro que é o Crime na Carinha-Relator, mais espanhol, mais sevilhano também, a Carinha-Relator é lá em Sevilha. E depois, enfim, comecei a atuar como professor de ensino médio na rede privada, tenho uma ex-aluna, e passei um longo tempo longe da universidade, até que infelizmente tive a oportunidade de voltar aos estudos de João Cabral e assim começar um trabalho de mestrado com o professor João Adolfo Hansen. Então o título do projeto, agora já há até mudanças, era esse, Agudezas na Poesia de João Cabral, e aí eu pretendi estudar justamente com Sem Plumas, Rio e Morte por Severino. Todos esses livros dos anos 50, um momento que eu acho assim, muito crucial para a gente pensar toda a poesia cabralina. Bom, o tempo é curto, professor de mestrado, então eu entrei em 2016 e já estou no final da pesquisa, então no comecinho do segundo semestre já tenho que depositar, de modo que o que eu precisei fazer, e isso tem muito a ver com a própria qualificação, foi cortar os livros de modo que eu pudesse trabalhar de maneira mais intensa, pelo menos dois dos livros. E a escolha foi justamente pelos livros que eu tinha desenvolvido um pouco mais, que é justamente o Sem Plumas e o Rio. Então o trabalho ele ganha, digamos, duas vertentes, ele não está hoje centrado na questão das agudezas. Então, por um lado, eu vou trabalhar as agudezas especificamente com Sem Plumas e pensar todo um diálogo que penso que o Cabral está estabelecendo ali com a poesia medieval, com o chamado romanceiro castelhano, espanhol, em Rio, em 1953. Então, para todos que se deparam com a poesia de João Cabral, eu acho que é sempre algo assim, que chama muita atenção quando se pensa aqueles livros de 47, que tem uma psicologia da composição, com a fábula de Anfion e a Mitiotti, livros nos quais o João Cabral está ali discutindo o fazer poético, quer dizer, o papel da poesia na modernidade, o papel do branco, então tem muito ali Mallarmé, tem muito Valéry, e aí nos 50 o Cabral entra numa vertente mais social, e fica ali durante todo esse período dos anos 50. Então é algo que chama atenção, sem sombra de dúvidas, e também algo aí mais particular para mim, quando eu comecei a perceber que havia ali em Sem Plumas certos procedimentos no trato com a imagem, na maneira como ele vai discutindo as imagens no decorrer do poema, procedimentos que se assemelhariam aos mesmos procedimentos retórico-poéticos do século XVII. Então, algo que o João Cabral depois disse tantas vezes, então tem a famosa entrevista que ele deu com o Instituto Moreira Salles, que ele fala que aprendeu metáfora com os poetas metafísicos ingleses. Então, é possível, de certa maneira, pensar esses procedimentos no trato com a imagem, com a metáfora, no Cabral, pensar, por exemplo, em Quevedo, pensar em John Donne, em Andrew Marvell, ou mesmo
os poemas credenciados ao Gregório de Matos. Então, temos aí um grande problema, porque quando a gente pensa no conceito de agudeza, eu trouxe aqui uma pequena definição, para ser um pouco mais claro. Então, a agudeza seria, segundo os preceptistas do século XVII, um exímio preceptista seria o Baltasar Gracian, a agudeza seria a faculdade do pensamento que opera com relações inesperadas e artificiosas entre conceitos distantes. Então, sendo um pouco mais raso, se eu tenho termos distantes, e se eu consigo fazer analogia entre esses termos distantes de uma maneira inesperada, quanto mais eu consigo fazer assim, mais agudo seria. Então, quando a gente pensa esse conceito de agudeza, é claro, é importantíssimo destacar que ele está inserido dentro de uma certa historicidade. Então, pensar que isso tudo está dentro de uma racionalidade de corte. Enfim, você tem a figura de um cortesão que deve seguir certos procedimentos no ato da fala, no ato de agir, e diante de uma sociedade que diferencia homens que seriam considerados discretos e outros que seriam considerados vulgares. E essa distinção, que a gente poderia dizer que é uma distinção cultural, ela está pautada sobretudo pela agudeza. Então, quem é agudo é discreto, quem não é agudo é automaticamente vulgar. E aí, é claro, que a gente está pensando em uma sociedade, num tempo, numa historicidade em que se acredita na figura de Deus, em que Deus é a causa primeira e a causa última, se acredita na providência, enfim, todos esses preceptistas, como Emanuel Tesauro, o próprio Gracian, ou o próprio livro do Cortesão, todos eles estão pautados numa espécie de reatualização do pensamento de Aristóteles e também de toda a herança latina diante de uma visão neoscolástica. Puxa, quando a gente pensa isso, e aí a gente vai pensar coisa de João Cabral, e a gente está aqui no século XX, agora 21, mas João Cabral 20, a gente tem uma tensão enorme, muito grande, quer dizer, porque um poeta como João Cabral estaria se utilizando de procedimentos tão antigos como esses. Qual seria, digamos assim, a sua experiência enquanto fazer poético e qual seria o seu horizonte de expectativa diante desse fazer? Essa é uma dúvida que permeia o trabalho. Por outro lado, eu queria dar um exemplo aqui, acho que posso fazer isso agora, só para a gente lembrar aqui do início do poema, Então, diz assim, a cidade é passada como um rio, como a rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. Então a gente tem aqui, logo no início do conceito, umas relações de equivalência. E se a gente vai lá ao Gracian, o Gracian, ele retomando Aristóteles, ele vai dizer que há 2 graus de semelhanças. Então, as metáforas que privilegiam relações de espécie a espécie e as elaboradas por analogia. Aquelas que são de espécie a espécie, enfim, há uma relação de similitude tão forte entre os termos que não é preciso tanto esforço. Mas aquela que é feita por analogia, ela é mais complexa, ela exige um pouco mais do leitor. E, sobretudo, há diversas condensações da relação de semelhança dos pares dos termos. Quer dizer, não são só os pares, mas a semelhança dos pares dos termos. E o que está acontecendo aqui, já desde o início, é isso. Quer dizer, mais do que os termos relacionados, a gente tem a relação dos pares, cidade, rio, com rua, cachorro, com fruta, espada. Isso é só um exemplo, talvez mais simples, mas, enfim, a gente vai observando esse deslize dessa discussão das imagens em todo o conceito. Bom,
Por outro lado, a gente poderia pensar essa poesia medieval, esse diálogo que o João Cabral faz com a poesia medieval, essa chamada época castelhana. Então, de princípio, o Cabral usa como epígrafe um trechinho do Berceu, quero que compongamos o tu una cosa, um espanhol antigo. Então, Berceu, um clérigo do século XIII, que vivia num monastério que tinha parte norte da Espanha, em Rioja, já no País Basco, e que tinha como objetivo principal levar para, digamos, iletrados, aqueles que eram iletrados na cultura latina, toda aquela tradição dos milagres marianos, de uma maneira que ele pudesse popularizar para esses iletrados essa tradição. Então, é muito interessante, muito legal ouvir a justamente porque os projetos talvez aqui dialoguem, por conta do Cabral de Bolívia, Espanha. É muito interessante pensar que o João Cabral, quando ele vai em 47 para a Espanha, com o seu primeiro serviço em Itamaraty, dá um mergulho na Espanha. A Espanha, não sei se dá para dizer, é um país, são muitos países ali na Espanha, cada lugar é um país diferente, sobretudo. E as relações que o Cabral vai travar ali com aqueles poetas, como Damaso Alonso, a própria poesia do Lorca, que tem também um poder de alcance no Cabral, Rafael Alberti, todos esses poetas estão ali pensando em tradição e modernidade, estão revisitando os poetas do siglo de ouro, e pensando em poéticas antigas e a importância dessas poéticas antigas na modernidade. Então, sobre o Rio ainda, eu acho que é importante destacar a emulação que o Cabral faz do Cantar de Lucide. Isso é muito importante, já muito falado, sobre esse poema. Mas a minha grande questão por que ele está fazendo isso? O João Cabral, que é conhecido como poeta da série, um poeta construtivista, um poeta do fazer, então é um engenheiro, como se diz. Por que na verdade ele está recorrendo a essas poéticas tão antigas? E a minha reflexão vai muito na seguinte direção. A gente tem um país, como o Brasil, que é um país de um arcabouço oral assim, vastíssimo, e ao meu ver, me parece que, tudo bem, o João Cabral é o poeta da construção, sim, ele é o poeta da série, mas ele faz com que a voz, a narratividade, ou a oralidade, eles não se apaguem. Ele faz com que a voz se configure no poema, funcione no poema com uma outra articulação. O Paul Zumthor, ele fala de algo interessante, ele começa a falar sobre oralidade no seu livro, A Letra e a Voz, e ele diz que não gosta do termo oralidade porque o termo oralidade é uma espécie de abstração. E ele gosta de utilizar o termo vocalidade. Eu achei bonito, porque ele explica que a vocalidade é a historicidade da voz. Então, estou pensando aqui num Cabral que está dando toda uma importância para os romanceiros espanhóis, mas também está pensando nos cantadores nordestinos, os repentistas e toda essa tradição oral, sobretudo, e fazendo com que isso circule na poesia dele. Agora, fazendo um questionamento maior aí sobre esse cruzamento de temporalidades, isso é claro, quando o Cabral usa a agudeza no século XX, quando ele usa no século XX a agudeza, essa agudeza não é a agudeza do século XVII. São coisas completamente diferentes. Mas a grande questão é até que ponto que a gente pode considerar que esse poema dito moderno do João Cabral também é moderno. Até que ponto que nós não temos aqui cruzamentos de temporalidades tão diferentes que fazem com que a própria entidade do poema moderno seja questionada.
esse é um ponto aqui da minha pesquisa, algo que me inquieta, né? Não sei até que ponto que a gente não diz de maneira muito assim tranquila, né? O poema moderno, a poesia moderna do João Cabral, né? E até que ponto isso não tem que ser, digamos assim, problematizado. Tudo bem, né? O diálogo com a tradição é algo recorrente, né, na poesia brasileira. Então, desde os anos 40 a gente tem esse diálogo, né, com Bandeira, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Drummond, né? Não podemos esquecer do Drummond depois de 51, mas eu acho que chama a atenção a maneira como o Cabral está articulando, né, esses tempos. E acho aqui que isso é um esforço que eu tenho para o meu trabalho, por exemplo, no caso das agudezas, é de pensar o uso do João Cabral, né, dessas agudezas não como um mero procedimento, não como uma mera operação, mas pensar que isso se configura como uma forma, como uma técnica, né, no sentido assim forte da palavra técnica, no sentido forte da palavra forma de um poema. Então, pensando forma como uma articulação de tudo, né? Quer dizer, de poética, de política, por que não? Tudo isso como um grande arcabouço para a ideia de forma. Nesse sentido, a minha hipótese aqui, né, é que o João Cabral está questionando essa entidade, ou talvez a própria ontologia do poema moderno, digamos assim, como talvez ele esteja questionando aqui o próprio projeto construtivista do Brasil, o próprio projeto de progresso do Brasil. Quer dizer, até que ponto que o construtivismo no poema, no vazio do poema, também não faz parte de um projeto, né, de progresso. E até que ponto esse progresso não é surdo. Essa é uma questão para esse trabalho. Os anos 50 são justamente nesse momento que a gente tem a construção do Brasil, que talvez represente o maior projeto de modernização do país, uma modernização via arquitetura, que pretendia trazer igualdade social via arquitetura e urbanismo. E esse projeto de modernização levado para o coração de um Brasil arcaico, de um Brasil antigo, primeiro, né, que é o Brasil rosa, em larga medida, né, é o sertão rosiano, queimando etapas, né, levando a modernização assim, de chofre. Né. E, bom, mas a gente dizer, não deu certo esse projeto, né. Mas se nós pensarmos o Brasil como um grande conflito entre litoral e sertão, me parece que Brasília representa justamente isso, né? O litoral dentro do sertão, digamos assim. Como se esse projeto, digamos, de um litoral desenvolvido, que representaria o progresso, né? Invadiria, digamos, esse sertão, que seria a voz da poesia do João Cabral. Quer dizer, se nós pensarmos o curso do rio, né? Quer dizer, o rio saindo lá da Serra da Costela, né? Na divisa da Paraíba com Pernambuco, até chegar no litoral, o João Cabral está literalmente na contracorrente desse projeto de modernidade, de progresso. Tá bem. Então é isso. Eu acho que a sua dissertação vai ter uma densidade extraordinária por tudo que você disse. E como você burlou o meu resumo, eu me baseei no resumo que você mandou por escrito, você fez uma fala absolutamente diferente. É uma boa maneira da gente pegar outro de calça curta, né? Mas eu ouvindo agora você, eu vou tentar ao mesmo tempo equacionar uma questão que tinha me ficado no teu resumo, mas projetada na sua nova interpretação do Cabral, inclusive trazendo para a modernidade e trazendo para um sentido político novo, que é isso que me pareceu mais forte na sua leitura do Cabral.
Eu tinha ficado no teu resumo com a ideia mais simplória de que você estava jogando um grande peso na tradição retórica da agudeza, né, como algo que mereceria maior atenção até do que o próprio caráter moderno aparente. Eu me lembrei da minha experiência de leitor de João Cabral, como já tenho uma certa idade, eu fui acompanhando alguns livros de João Cabral, vários livros eu fui vendo nascer. E o que chegava para os leitores desavisados da época? É a mais moderna das poesias. O que faltava ali é uma marca da tradição, que era a marca da lírica convencional, né? Depois, de fato, a gente olhando para os poemas do Cabral, pensei, por exemplo, no Alto do Frade, aquelas vozes são vivíssimas. A vocalidade do Alto do Frade é, sem favor nenhum, um poema de extraordinária atualidade. Ele está falando do Frei Caneca, né? Então, eu acho que o seu mestrado tem um futuro assim, na verdade, já tem uma forma, né? Pelo que eu vi, já tem até conclusões, né? Mas eu acho que você está já num patamar assim, bastante interessante. Provavelmente o teu trabalho vai fazer muito leitor cabralino dar uma meia volta no parafuso para ver como reequacionar uma nova leitura. Isso pode ser. E agora, por favor, se alguém quiser, temos mais 5 minutinhos para não avançar muito no tempo. Alguém gostaria de fazer colocar alguma coisa para o Fernando aqui? Vamos lá. Uma coisa que me chamou a atenção no seu trabalho é esse questionamento do caráter moderno do poema do Cabral. Quando você faz esse questionamento, você questiona também dentro de uma tradição modernista ou só do caráter moderno? Uma dúvida que me surgiu, assim, já que a gente estava, né, falando de agudezas, então no tempo em que a escolástica, a física, é se paradoxalmente não existiria também uma espécie de metafísica do poema moderno, uma metafísica da construção do poema moderno. E se isso não é uma ilusão de que os problemas estão ali resolvidos. Então, gosto bastante do texto do Abel, do Carlos Batista, do Peste. Ele fala um pouco disso, né, refletindo sobre todo o processo assim, da poesia brasileira, desde a Semana de 22, então a explosão, ele fala de explosão de poéticas individuais, isso seria um grande problema, e aí depois a gente tem uma poesia mais voltada para o objeto, né, que teoricamente apagaria o sujeito, coisas do tipo. E o Abel mostra que, mas o problema não está resolvido. Então, o Cabral também está discutindo isso, então, naquelas conferências que ele fez, em que ele faz aquela diferenciação entre poetas que estão discutindo achado, né, aqueles que estão discutindo procura. Ele também está ali dialogando, discutindo sobre o que ele diz, né, da função da poesia moderna, e pensando justamente que a recuperação de poéticas antigas seria algo assim, vital, né, algo que não poderia ser perdido. Não sei se é exatamente, não sei se eu te respondo bem, mas não sei se é algo exatamente contra o progresso, mas contra a surdez do progresso. O Cabral tem uma grande atração pelos prejudicados em geral, esteja na Espanha e no Nordeste. Ele universaliza um pouco o socialismo dele, porque ele vai tornando tudo permeável pela carência da expressão. A primeira grande carência que precisa vencer é a carência da lírica. Ele não admite. Ele entra na poesia através de um livro em que o eu, para ele, é um desafio. E se sai aparentemente mal desse desafio, ele não sabe como projetar o eu. Ele não quer projetar o eu, na verdade. Ele quer encontrar uma poesia de uma certa forma. Quando alguém pergunta para ele, por que você faz uma poesia tão ordenada, tão simétrica, tão calculada?
E ele respondeu na entrevista, porque de confusão basta que eu tenha na minha cabeça. Isto é, a poesia para ele é, digamos, a projeção de uma ordem. Parece que você está vendo aí também um projeto. Dentro dessa projeção, pode ser lida como um projeto. Acho que já é o caso da gente passar para a terceira fase, não é? Eu estou preocupado com a próxima mesa, que está marcada para começar às 17h15, e já são 5h10. Isso eu vou dar uma aceleradinha no processo, tá? Então a Mariana vai nos contar sobre a falta e o mar absoluto de Cecília Meirelles. Boa tarde, queria agradecer a todos que estão aqui hoje para me assistir, aos amigos queridos que sempre me acompanham. Eles me ouvem tanto falar de falta, né? Queria agradecer à comissão organizadora, que foi muito importante no meu caso específico para estar aqui, aos colegas de mesa e ao professor que se dispôs a nos ouvir. O que eu vou ler para vocês hoje é uma síntese, né? Por isso é restrita, mas é uma síntese da dissertação que eu defendi ano passado, em dezembro. Cecília Meirelles consagrou-se como poeta com a premiação de Viagem, em 1938, concedida pela Academia Brasileira de Letras, o que lhe trouxe certo prestígio, não só pela vitória, mas também por ser a primeira mulher a receber tal premiação, e o reconhecimento de homens ilustres da época. Contudo, sua vitória trouxe consigo alguma polêmica, na academia e também na imprensa, uma vez que Cassiano Ricardo pretendia atribuir um prêmio único à poeta, dada a qualidade de Viagem diante dos demais concorrentes. Citação da Valéria Lamir. Decisão que causa furor não só à imprensa, como ao acadêmico médico Fernando de Magalhães. A notícia ganha espaço nos jornais. O jornal nazista, a meio-dia, publica uma reportagem com o título Inconvenientes os versos da poetisa Cecília Meirelles. A celeuma foi até mesmo estampada nas páginas da Gazeta Policial. Censurada em seu discurso, Cecília se recusa a lê-lo durante a premiação. A controvérsia chama a atenção de Mário de Andrade, que escreve em 1939, no Diário de Notícias, o ensaio Viagem, apoiando a vitória de Cecília e enaltecendo em sua poesia, Centenário, uma rara independência capaz de escolher de todas as tendências apenas o que enriquece ou facilita a expressão do ser. Fim da citação. Todo o debate em torno de sua premiação já iluminava, de alguma forma, o lugar que a poeta ocuparia em nossas letras, sempre algo deslocado. Como sabemos, Cecília nunca se alinhou ao modernismo paulista, tampouco manteve a proximidade do grupo carioca de A Festa, de tal maneira que seus projetos poéticos sempre preservaram uma perspectiva bastante própria, o que Manuel Bandeira certamente pontua num poema homenagem chamado Improviso. Vou ler o poema. Cecília, és libérrima e exata, como a concha, mas a concha é excessiva matéria, e a matéria mata. Cecília, és tão forte, tão frágil, como a onda ao termo da luta, mas a onda é água que afoga, tu não, és enxuta. Cecília, és como ar, diáfano, mas o ar tem limites, tu, quem te pode limitar? A delicadeza dos versos bandeirianos retomam muito do tom da poesia de Cecília Meirelles, e são precisos sobre a expressão da poeta, libérrima e exata. Essa dimensão da liberdade, presente na crítica de Mário de Andrade e no poema de Bandeira, destaca uma poesia extremamente fiel a si mesma, que busca na tradição da literatura os recursos que auxiliam na realização desse projeto poético, sem se atrelar num sentido estético e político delas. Essa característica poderia, numa visão panorâmica, fazer com que a entendamos como, cito Antônio Cândido e José Aderaldo Castelo, um todo uniforme e linear. Fim da citação. Contudo, essa uniformidade não será defeito estético na lírica ceciliana, que aposta, cito o professor Alcides Vilaça, em representar não as rupturas, mas as permanências. Talvez a sensibilidade moderna julgue monótono o repetir-se em torno da morte sempre certa ou da eterna navegação que constitui a vida humana, mas ao imaginário ceciliano, esse repetir-se reafirma um lirismo que resiste à fragmentação
e acredita, cito de novo Vilaça, na consciência própria e resistente do espírito. Agora vou citar um trecho de um ensaio que o Jorge de Sena escreve sobre a Cecília Meirelles, no qual ele também discute um pouco o que é essa poesia lírica, né? Puramente lírica. É por isso que esses poetas de abstração lírica parecem sempre tão iguais a si mesmos, e é tão insignificante querer analisá-los e compreendê-los tematicamente. Os temas, como tal, são muito poucos, tão poucos como a bagagem metafórica. Tanto os temas como as metáforas devem ser compreendidos não pelo que parecem ser, mas como pretextos que o poeta usa, um instrumental convencional, uma cifra pessoal, para fixar o que não é dizível. A poesia de Cecília se fecha nesse grande destino de si mesma, e por isso cito o doutorado defendido na PUC de uma pesquisadora chamada Miriam Schwartz. Os textos se entrelaçam, os livros parecem sair uns dos outros, trechos de poemas reaparecem com sutis variações, os temas voltam na prosa, nos ensaios, nas entrevistas. Na citação. Tanto retorno é certamente admirável para uma poeta que escreveu muito, ao todo são 27 obras só de poesia, e que se representou como eterna viajante. Tal curiosa permanência sempre manteve sua poesia alinhada ao mesmo sentido, ou a um grande poema, ou a um grande pretexto, como quis Jorge de Sena, cuja síntese é feita por Garcia Damasceno. Cito o Damasceno. A consideração das coisas resulta na consciência de que a vida é um fluxo constante e o tempo a tudo corrói. A constatação da transitoriedade emerge como verme antecipador do podre que um dia há de ser apetecível fruto da vida. Daí que as descargas dos sentidos se sobrepõem à indagação, à análise, à atitude inteligente. Os olhos de Cecília, como explica o crítico, voltam-se para o mundo já antevendo nele a negatividade que o constitui. A poesia nasce então de um esforço da inteligência em pensar a mortalidade e a precariedade da vida humana sob a perspectiva do tempo. Talvez disso surja a necessidade da contenção métrica, o retorno aos temas mais clássicos da lírica ou o apelo à imortalidade do poema e de seus objetos, formas estáveis que sustentam o tão efêmero conteúdo ceciliano. Veremos que todos os motivos fundamentais dessa lírica se expressam como formas de uma ausência ou de uma falta, colocada na relação consigo mesma ou com o mundo. A morte, a viagem, a navegação, a memória, os retratos, o pasmo diante da passagem do tempo, a solidão, a família, os mortos e o irreal que figuram nessa falta. E o sujeito lírico, ao se deparar com essa negatividade, reage a ela pela via da indagação, de tal maneira que, apesar da consciência da falta ser profunda, é também impulso para cantar. Se pensarmos no percurso cronológico das obras, veremos que em Viagem essa falta se expressa na ausência de um tudo, para quem o eu lírico canta e de quem nunca recebe resposta, num esforço de apagamento de si e numa atitude profundamente melancólica que sente a negatividade e se paralisa diante dela, aceitando-a de maneira bastante dolorida. Já em Vaga Música, que é de 1942, o fardo dessa negatividade diminui. A canção vai se impondo à tristeza. Entretanto, o abrandamento da dor não significará a superação da falta. Acreditamos que haja nas 3 primeiras obras da poesia madura de Cecília, que são Viagem, Vaga Música e Mar Absoluto, e outros poemas, que é o livro que eu estudo, um inchaço desse sentimento da falta que vai ganhando corpo e assume a forma de um mar absoluto. Numa leitura sequencial, podemos notar um alívio progressivo da dor e da melancolia entre as 2 primeiras obras da fase madura de Cecília Meirelles. Esse sentimento assumirá, na obra seguinte, um sentido balsâmico, uma vez que a falta que motiva a canção não se oferecerá como negatividade absoluta, mas sim como um caminho de desafogo para o espírito. Apesar de nunca ter abandonado a vocação melancólica de sua poesia, cujos exemplos são vastíssimos em todas as suas obras, Mar Absoluto e outros poemas, Cecília procura por uma unidade acolhedora que, curiosamente, virá através da falta. Nesse movimento dialético, veremos que a negatividade e o desejo pelo absoluto funcionam como pares para a construção de uma espécie de falta construtiva. Talvez o melhor exemplo disso seja o Quarto Motivo da Rosa, que não só ilustra a questão, como também ilumina o sentimento que compõe a obra. Vou ler o poema. Não te aflijas com a pétala que voa. Também é ser, deixar de ser assim. Rosas verás, só de cinza franzida.
mortas intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos, ao longe, o vento vai falando em mim, e por perder-me é que me vão lembrando, e por desfolhar-me é que não tem fim. O quarto motivo é a rosa quem fala, poeta, do primeiro ao último verso. O consolo inicial, não te aflijas com a pétala que voa, está, portanto, direcionado a Cecília, que é sempre tão atenta e tão pouco conformada com o fluir da vida. Mesmo que o rosto da poeta não seja descrito, somos capazes de ver, através da fala da rosa, seu espanto e lamento. O ciclo de poemas que vinha até então tendo a rosa como figura central, o quarto motivo, funciona como uma espécie de espelho no qual vemos refletida a angústia da poeta diante da morte que se anuncia. Nos 3 primeiros motivos, vimos a rosa ser exaltada por sua beleza e a poesia por sua capacidade de eternizá-la. Contudo, os motivos têm a particularidade de retratarem também a passagem do tempo. Cada um dos cinco está distribuído de forma regular na primeira parte de Mar Absoluto e outros poemas, retornando durante a leitura sempre como um eco, um novo retorno, um novo olhar da poeta para a rosa. Em sua quarta aparição, a rosa já não está vigorosa como antes e nota no olhar de quem a vê a angústia do fim. No entanto, a afirmação da falta, perder-me, desfolhar-me, torna-se uma forma de superação da mesma, o que fica expresso pelos versos. Também é ser deixar de ser assim, e por desfolhar-me, que não tem fim. A lição da rosa manifesta-se como um desejo de totalidade e eternidade, ambos garantidos pela aceitação dessa condição negativa. A mudança de perspectiva entre o olhar da poeta e o olhar da rosa é fundamental para a conclusão da falta como uma forma de absoluto. Já que no primeiro motivo, a poeta prevê a morte futura da rosa, sabendo-a efêmera, e diz: meus olhos te ofereço, espelho para a face que terás, no meu verso, quando depois que passes, jamais ninguém te esqueça. A efemeridade nunca foi assunto desconhecido ou só descoberto durante o despetalar da rosa. Ela é também a razão da canção. Entretanto, o desejo da poeta é o de fixação. O verso deve ser espelho para que jamais ninguém esqueça a rosa. A atitude oposta vemos no quarto motivo, em que a mortalidade é garantia de eternização. A síntese dessa experiência totalizante, que não se resume à rosa, mas dá tom a todo o livro, será uma forma de absoluto. Como a constatação desse absoluto possível, uma vez que nascido da precariedade de nossa mortalidade, surge através do olhar do e para o outro, em Mar Absoluto e outros poemas, Cecília buscará diversos outros. Seus antepassados, em Mar Absoluto e Elegia, os soldados longínquos que engrossam o coro dos mortos da Segunda Guerra Mundial, Lamento da Noiva, Guerra, a formiga ou peixe que ocupam lugares de dentro da casa, Marília de Dirceu, em Este é o Lenço, a mãe que perdera seu filho, em Lamento da Mãe Órfã e tantos outros. Algo na relação do eu lírico com a falta, depois do encontro totalizante em Mar Absoluto e outros poemas, parece ter ganhado novas nuances expressivas através de uma abertura para o exterior que é percebido com enorme empatia pela poeta. Por isso, formula Darcy Damasceno, nessa posição final da inteligência frente ao mundo, educa-se o artista na minúcia, no desprendimento e no amor. Da constatação insuportável e irreparável da perda, Cecília trilha e nos leva um caminho ético em Mar Absoluto e outros poemas. A falta exige o ser e, portanto, estimula em nós uma nova forma de estar no mundo, em que, junto de nossos mortos e de nossa própria mortalidade, aprendemos a unidade da vida e da cultura, que, apesar dos desastres, nunca se despedaça por completo. Esse sentimento de eternidade protege-nos do mundo humano, perene, para nele podermos voltar de uma forma renovada, porque voltamos com a compreensão de que, apesar de tudo ser falta, é a partir dela que podemos nos encontrar e vislumbrar algum tipo de unidade e solidez. Vou ler agora um trecho da tese que a Cecília apresentou para ser professora da Escola Normal em 1929. Nós, os de hoje, podemos tentar uma eternidade assim, sem o egoísmo de nossa fixação. O que sabemos nós de tudo quanto possamos ter aprendido, senão que a vida é uma perpétua instabilidade e que sua forma de definição suprema é a constância de um movimento de sempre renascentes ritmos?
do reconhecimento da marcha das aparências sobre a irrevelação variável, ficou, para os espíritos que a observaram, uma larga sede de rumos e fins. Mas a vida, bem se vê, é uma continuidade e não apenas uma direção. Ela está em si mesma, com suas formações precárias, florindo como sonhos sobre uma noite imperturbável, mas é a mesma natureza dessa noite desse sonho. Entre uma e outros opera unicamente a magia transfiguradora do movimento. Nesses sucessivos cenários efêmeros que resultam da nossa própria efemeridade, é preciso que não nos arroguemos nenhuma atitude removível, porque seria recusarmos a seguir a correnteza natural em que, sem explicação, aparecemos. Nesse nosso desacordo com a natural sequência, nos insularia num espontâneo exílio em que não participaríamos nem da aparência transitória, nem da inviolável eternidade, porque é preciso sentirmos a deslocação dolorosa de uma para possuirmos em nós o gosto profundo e absoluto da outra. O trecho lido é de 1929, ilustrando as incessantes preocupações de Cecília com a condição mortal do homem. Apesar da atenção antiga da autora em relação à conduta humana diante da mortalidade, acreditamos que seja, em Mar Absoluto e outros poemas, que esse tema tome proporções totalizantes. Talvez por conta dos impactos da guerra, talvez por Cecília já contar com 44 anos, mas nessa obra, a morte e a falta são expressões totais da vida e da renovação. É certo também que essa especificidade da obra não garante a poeta ou a sua poesia um lugar consolidado em que a falta seja sempre encarada como uma projeção para o absoluto e, portanto, alívio para o espírito. Solombra, por exemplo, que é o último livro que a autora publica em vida, é de um profundo sentimento de vazio ao qual a poeta se oferece. Cito: eu sou essa pessoa a quem o vento chama, a que não se recusa a esse final convite. Em Máquinas de Adeus, sem tentação de volta. Fim da citação. Da indagação inteligente diante da falta, podemos ver nascer um poderoso mar absoluto, capaz de engolir a falta que motiva, ou um rio de assombro, que liquefaz tudo por onde passa. De toda forma, as respostas são variadas e não seguem um percurso único. Em razão disso, a inteligência continua encontrando suas possibilidades na história, na imaginação e na poesia. Os poetas nos oferecem mundos diferentes a cada um, né? Vamos passando por eles, encontrando ênfases e escolhas. A da Cecília Meirelles é uma escolha difícil sempre. Na verdade, acho que ela remou um pouco contra a maré de tudo, né? Passando por um modernismo não sendo exatamente modernista, defendendo a presença do espírito em situações difíceis da história do Brasil, né? Mas com isso ela está também dentro de uma tradição em que a história tem que ser avaliada a contrapelo e não como representação direta. Eu diria, por exemplo, que ela não deixa de ter alguns seguidores ainda nessa insistente caminhada pela poesia da transcendência, da falta. Por exemplo, a Eurípides Fontana. Tem alguém aqui no seminário que vai fazer o Eurípides Fontana. Eu acho que o Eurípides Fontana, para ser compreendida, ela tem que ser lida numa dimensão espiritualizada, não tem conversa. Portanto, querer procurar coisas muito diferentes daquilo que ela enxugou a ponto de se tornar quase uma evanescência. E, ao mesmo tempo, uma coisa tão fortemente materializada como poesia, que ela deixa uma lição de forma. Então, é curioso como, às vezes, a falta chama uma história que não aconteceu, né? Tem uma frase bonita do Camus, no Homem Revoltado, quando ele diz que é um ingrediente da modernidade, essa nostalgia desesperée d'un ordre, a desesperada nostalgia de uma ordem. Quando nós não temos uma ordem, nós fabricamos uma ordem. Pode ser uma ordem do espírito, né? O Rilke, por exemplo, por falar em motivo da rosa, tem uma tradução belíssima que o Manuel Bandeira fez, a uns poucos versos do Rilke, que para mim podem ser uma definição de poesia. Rosa,
Ó pura contradição, volúpia de ser o sono de ninguém sob tantas pálpebras. É isso mesmo. Tantas pálpebras presentes para anunciar ninguém. O poema é feito para ninguém, também diz João Cabral, numa certa altura. No capricho máximo da poesia, a poesia quase que se faz para ninguém, nesse estranhamento que ela se cria a partir da recusa das linguagens já consagradas. Né? Já falei muito e eu vou precisar abrir agora para finalizar a nossa sessãozinha aqui com alguma questão que vocês têm para a Mariana. Aclarar a sua clareza. Você começa falando sobre a questão da repetição, certa temática, sobre a ausência, sobre a falta, sobre a morte. E também passa um pouco sobre a recitação lírica, né? E uma poesia que se parece consigo mesmo, né? Talvez por conta da repetição mesmo dos temas, né? Eu gosto muito quando você fala sobre a ausência e a falta como final da obra, mas ao longo, né, da obra, parece um sentido balsâmico. Né? Essa questão, assim, eu comecei a ler mais sobre essa poeta recentemente, mas a questão sobre a crítica, você conseguiu leitura, já parecia ou algo que você defende sozinho, ou algo que você compartilha? Obrigada pelo elogio da Clareza. A Clareza é uma dificuldade, né? Eu demoro muito escrevendo mesmo. Não é uma coisa que eu defendo sozinha, não. Talvez eu tenha chamado de falta, né? Porque eu procurei uma palavra ampla que desse conta de uma negatividade maior que a ausência. Mas a fortuna crítica da autora fala muito em ausência. Ela própria fala numa entrevista que o maior defeito dela é que ela tem uma espécie de ausência, ela está sempre ausente. Então, vai falar bastante de ausência. Eu só escolhi a palavra falta porque eu queria pensar numa espécie de categoria negativa. Porque para Cecília não é necessariamente uma ausência, mas é algo que sempre nesse polo negativo vai estar nos poemas. E no caso de Mar Absoluto e outros poemas, não é que esse sentido balsâmico vai sendo construído no livro. Já no primeiro poema, que é Mar Absoluto, foi um dos poemas que eu analisei na dissertação, esse sentido balsâmico já está construído, porque o processo até o encontro com o Mar Absoluto é um processo em que a poeta vai se despindo, ela vai perdendo algumas coisas, vai abrindo mão de algumas coisas, e quando ela encontra o Mar Absoluto é que ela já abriu mão, né? O acúmulo dessas negatividades consolida nela uma totalidade positiva, libertadora, que nasceu das faltas, das renúncias. Respondi. Obrigada. Eu acho que a Cecília Soares, na essência, eu não conheci pessoalmente, mas imagino que ter sido uma mulher capaz de grandes concretudes. Né? Ela, por exemplo, ela tem discursos muito definidos sobre educação no Brasil. Como educadora, ela via a educação como uma prática concreta, carregada de dispositivos que ela era capaz de distinguir e definir. Quando ela se dispunha a falar da história, ela ia estudar a história. Ela fez o Romanceiro da Inconfidência a partir de uma pesquisa ampla, entendendo que aquela história deveria ser contada não apenas com a ação central dos Inconfidentes, mas com todo um entorno de cultura, de hábitos, que definiam, não digo o Brasil inteiro, mas que pelo menos definiam o cenário da conjuração. Então eu acho que realmente a poesia dela, no que ela tem de abstrato, é uma escolha definitiva e diria trágica. É quase uma escolha diante da impossibilidade de cumprir uma história, tal como aquela história se oferecia. Por exemplo, a história que o modernismo ofereceu como linguagem para os poetas passarem a falar do colóquio, do cotidiano, das experiências imediatas. Então, acho que a gente teria que guardar essa imagem de uma Cecília, no mínimo dupla. Quando ela precisa concretizar algo, ela vai e concretiza de uma maneira inteiramente objetiva. Aí não concorre à falta, não. Aí concorre à ação, inclusive. Ela era uma mulher de ação.
vou fazer essa ressalva para não ficar a ideia da evanescência ou só da ausência. Mais alguma coisa? Se não, não. Você encerra? Eu, por mim, agradeço a atenção de vocês e passo para a nossa colega encerrar. Né? Então, a gente vai encerrar na primeira mesa agora e a gente já pode chamar o pessoal da segunda mesa, que é a Mariana Cobosso Schmidt Bastos e o Rafael Tarran, com mediação da professora Viviana Borges.